Não foi nós que levamos ela para a igreja, né? Foram elas que levaram nós, que nos incentivaram. A gente vê as nossas filhas na igreja, vê elas servindo a Jesus, não tem nada que pague isso, então... Eu costumo dizer que eu e meu marido, a gente já havia frequentado outra igreja evangélica, mas a gente não conhecia Jesus de fato, né? Então, quando a gente mudou para Chapecó, as minhas filhas, elas receberam um convite de uma colega de escola para conhecer um PG. Elas foram a primeira vez, gostaram bastante e começaram a frequentar toda semana o PG. E sempre quando elas voltavam para casa, elas contavam para nós como tinha sido, e aí um dia elas foram convidadas para ir num culto. Aí elas foram e chegaram em casa encantadas, falaram da igreja, falaram como é que funcionava e começaram a convidar nós para ir pro PG. Só que naquela época eu não estava interessada, então quando elas falavam do PG eu desconversava, eu dizia, uma hora eu vou. E aí um dia, uma das minhas filhas chegou em casa e falou assim, mãe, eu descobri que tem PG da tua idade, ia ser muito legal se você fosse. E eu falei, Camille, uma hora dessas eu vou, né? Não estava muito interessada no tal do PG. Só que aí eu comecei a ver que elas começaram a mudar algumas coisas. Algumas meninas começaram a frequentar a nossa casa e eu comecei a observar e elas falavam de Jesus, elas liam a Bíblia, elas faziam estudos e elas toda semana insistindo pra mim no PG, falando do PG, falando que tinha PG da minha idade, que eu podia frequentar e tudo mais. E aí um dia, pra elas pararem de ficar me enchendo o saco, eu falei, tá bom, então eu vou ir. Elas passaram meu número para uma das irmãs ali da igreja e nisso começou a pandemia. Então os PGs naquela época eles eram online. E aí um certo dia uma graciosa me chamou e me convidou para o PG. Só falei que eu ia para desconversar, para ela parar o assunto, porque até então eu não tinha entendido, né? E aí de noite a minha filha pegou meu celular e viu e ela falou: "Mãe, é só você assistir. Eu vou colocar no notebook, tu precisa só assistir, tu não precisa sair de casa, não precisa fazer nada." E de tanto elas insistirem, então, aquela noite eu resolvi assistir o meu primeiro PG online, né? Eu lembro que naquela noite, Deus já começou a tocar no meu coração, sabe? As meninas do PG, elas foram muito atenciosas comigo, foram muito queridas. Na próxima semana eu assisti de novo e comecei a assistir todas as semanas o PG, né? Muita coisa pra mim era nova, muitas coisas eu questionava. Então, quando voltaram os cultos presenciais, nós fomos participar de um culto. E naquela noite, eu lembro que o pastor, ele fez uma pergunta para as pessoas, que se Jesus voltasse ou se chegasse o dia da nossa morte, o que a gente teria para entregar para Jesus? E eu fiquei pensando que eu não tinha nada para apresentar para Jesus, eu não tinha feito nada, né? Eu não entendia muito bem que eu podia orar, que eu podia pedir as coisas para Jesus, mas eu comecei, né, do meu jeito, do meu entendimento, a pedir para Jesus sabedoria e discernimento para entender as coisas, para fazer mais a obra dele. Naquele momento, então, eu já estava indo no PG, eu estava frequentando a igreja, os cultos, e o meu marido começou a ir num PG também. E aí, os problemas começaram a aparecer. E aí, eu lembro que eu falei para as meninas que eu ia parar de ir no PG, porque não estava dando resultado. Eu falei, tá bem pelo contrário, né? Tá piorando em vez de melhorar, então eu não vou mais ir. E aí, elas insistiram, elas me incentivavam a ir, né? E aí, as nossas filhas resolveram se batizar. Eu lembro que o batismo delas foi um dia, assim, muito emocionante, muito importante para nós, né? Eu e meu marido já éramos batizados, mas a gente não entendia ainda realmente, né, o relacionamento com Deus e a forma como os PGs funcionavam. Então, no dia do batismo delas, eu lembro que eu chorei muito, assim, foi um dia muito emocionante para mim e eu pensei naquele dia que eu queria sentir aquilo. Eu via pessoas batizando outras pessoas, eu via filhos batizando pais, marido batizando esposa e aquilo me comoveu. Eu achei muito lindo o batismo. Um tempo depois, uma das minhas filhas, ela virou líder de PG. Foi aí que Deus começou a transformar a minha vida de fato, porque naquele momento eu comecei a observar que ela orava pelas meninas, ela chorava pelas meninas dela, ela nunca desistiu, ela tinha as listinhas de oração. Muitas vezes eu entrava no quarto delas, elas estavam lendo a Bíblia, elas estavam fazendo os estudos, assistindo às reuniões dos pastores, dos jovens, e aquilo tocou meu coração, aquilo me comoveu e eu pensei, Senhor, eu quero ter esse amor que elas têm pelas pessoas também, né? A gente que é mãe sabe que quando um filho sofre, a gente sofre mais pelos filhos, né? E quando eles estão felizes, a gente tá feliz também. Então, eu via o amor delas por Jesus, eu via elas lendo a Bíblia, eu via elas consolidando outras meninas e aquilo tocou meu coração e foi aí que Deus transformou meu coração, me fez sentir amor pelas pessoas e me fez sentir vontade de fazer aquilo também, né? Mas eu sempre digo que não foi
nós que levamos ela para a igreja, né? Foram elas que levaram nós, que nos incentivaram. Através do exemplo delas que nós aprendemos a ter amor por Jesus, a gente aprendeu a ler a Bíblia, a gente vê as nossas filhas na igreja, vê elas servindo a Jesus, vê elas tendo esse amor por Deus, pelas pessoas, assim, não tem nada maior que isso, não tem nada que pague isso. Então, foi pelo exemplo delas, pelo amor delas, a obra, a igreja, que nos levou a sentir isso também, a viver isso também. E hoje eu posso falar, graças a Deus, que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor.